Chegamos à terceira lição do trimestre em que estamos analisando, estudando, aprendendo sobre a missão de Deus, minha missão. Nós vemos na Bíblia um Deus missionário e esse Deus missionário nos convida a fazermos parte desta missão. Hoje vamos ver como foi esse chamado de Deus, né, para o seu povo ao longo das eras. Tá? Primeiramente você tem que entender que muitas vezes, para que o ser humano aceite o chamado de Deus para a missão, o ser humano precisa sair da sua zona de conforto. E é o que Deus faz ao longo da história. Antes de continuar, quero convidar você a se inscrever aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder esse conteúdo. E se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, para que o YouTube entenda a relevância desse material e ele chegue a mais pessoas. Então eu conto com você. Além disso, se você crê que você tem também uma missão para com seus filhos, eu quero convidar a você a se inscrever para participar de 3 lives que eu farei sobre educação cristã para filhos. Será agora neste mês de outubro. Você pode ver os detalhes aqui na descrição do vídeo. Você vai ver os títulos destas aulas importantíssimas e você vai ver o link também para você entrar em um grupo no WhatsApp, porque neste grupo eu vou postar os links das lives. Então se você crê que tem uma missão para com seus filhos, netos, sobrinhos, não importa quem, qualquer criança, ou pré-adolescente ou adolescente que esteja na sua esfera de atuação, se inscreva. Vá ali na descrição, porque essas lives vão ser bastante transformadoras. Raramente você verá na internet um conteúdo como este que eu preparei para você, tá bom? Vamos lá. Continuando, desde o início, Deus tem que tirar o ser humano da sua zona de conforto, para que o ser humano possa se envolver na missão e ser abençoado. Tá? A primeira pergunta da nossa lição nos mostra isto, a resposta nos mostra isso, porque trata do momento em que Deus confundiu os idiomas no evento em que os seres humanos construíram a Torre de Babel. Tá? Então Deus teve que tirar aquele pessoal da zona de conforto por alguns motivos. Vamos ler a pergunta e eu vou lhe explicar. Leia Gênesis 11, 1 a 9. Quais eram as intenções das pessoas? Que objetivo tinham em mente e por que Deus o impediu, o cumprir desse objetivo? Tá? O que acontece? Quando você lê aqui o contexto a partir de Gênesis 9, 14 e 15, tá? Mais especificamente, Deus havia prometido a Noé e a toda a humanidade futura, obviamente, que não mais destruiria o mundo por meio de águas, de um dilúvio. Ok? Passou-se um tempo, e a humanidade, que surgiu a partir ali dos filhos de Noé, boa parte se rebelou, continuou num processo de rebelião contra Deus. E nesse processo de rebelião, eles não quiseram cumprir com uma ordem de Deus, que era o quê? Ali em Gênesis 9, nós lemos, e também no capítulo 10, que Deus havia ordenado os seres humanos a se espalharem por sobre a face da terra. E por quê? Bom, você percebe, por exemplo, na grande concentração de pessoas em grandes cidades, que esta grande concentração de pecadores aumenta a concentração do mal. Ok? Então, quanto mais espalhada a humanidade estivesse, seria melhor. E para evitar esta concentração de mal, de pecado, de impiedade, ok? Deus ordenou que eles se espalhassem por sobre a terra. E aquelas pessoas que decidiram construir a Torre de Babel, elas desobedeceram abertamente a esta ordem de Deus. Porque no relato de Gênesis 11, elas dizem, vamos fazer uma torre para que o nosso nome seja célebre sobre a terra, e obviamente não sejam espalhados. Então, Babel quer dizer confusão, porque foi no momento em que Deus confundiu a língua deles, e o termo Babel ou Babilônia, depois, se tornou um símbolo da rebelião contra Deus ao longo das Escrituras. Então o que Deus fez? Deus impediu
que esta rebeldia fosse adiante, confundindo as línguas deles. Então Deus teve aqui que tirá-los daquela zona de conforto, confundindo as línguas deles, porque a humanidade falava apenas um idioma, né? Então Deus teve que fazer aquilo para que eles se espalhassem e desta forma não houvesse uma grande concentração de mal. E também Deus fez isso, obviamente, para abater aquele orgulho, aquela arrogância que certamente fazia parte deles, né? É bem provável que pensasse o seguinte: bom, com esta torre enorme, se Deus mandar novamente um dilúvio, não vai nos pegar. Então era um símbolo da rebelião humana. Então Deus começa ali neste momento a tirar os seres humanos da sua zona de conforto. Depois, obviamente, passou-se um bom tempo, Deus chama Abraão. E aí vamos para a pergunta do... Antes, vou responder a pergunta número 1. Quais eram as intenções das pessoas em Gênesis 11, 1 a 9, e que objetivo tinham em mente porque Deus o impediu? Bom, se você quiser a resposta, eu coloquei assim: em desobediência a Deus, não queriam ser espalhados pela terra, e Deus impediu, tanto para a rebelião não ir adiante, quanto para evitar o aumento rápido do mal e do crime. Tá, okay? Então essa foi a resposta que eu coloquei aqui. Pergunta de número 2. Leia Gênesis 12, 1 a 3, que aí tem a ver com o chamado de Abraão. Aqui ele também tira Abraão da sua zona de conforto. Ele pede para Abraão sair de Ur dos Caldeus, deixar a sua família, para que Deus preparasse Abraão a fim de que por meio dele e dos descendentes dele, Deus abençoasse as demais nações. Tá? Então Abraão também teve que sair da zona de conforto. Agora, para isso, ele teve que obedecer a Deus e ele o fez. Tá? Leia Gênesis 12, 1 a 3. Em que aspecto a instrução de Deus a Abraão foi um chamado para a missão? A resposta é a seguinte: em qual aspecto? Percebemos que foi uma missão global em benefício a todas as famílias da Terra. Então, pelo fato de ela ser global e em benefício a todas as famílias da Terra, então esse seria o aspecto do texto, um dos principais que mostra, que foi um chamado para uma missão. Tá? Mas vou ler aqui para você, Gênesis 12, 1 a 3, para você ver que Deus teve que tirar Abraão da zona de conforto, a fim de que ele cumprisse uma missão maior. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló, que era o sobrinho de Abraão, foi com ele. Você percebe aqui que para Deus usar Abraão como um instrumento, Deus teve que retirar Abraão da região de Ur dos Caldeus, porque os familiares dele eram pagãos. E Deus desejava preparar Abraão, unicamente por sua graça, preparar Abraão para algo maior. E este algo maior envolvia o quê? Abençoar por meio de Abraão todas as famílias da terra, tanto pelo conhecimento que Abraão e seus descendentes levariam sobre o verdadeiro Deus, quanto pelo Messias, que veio, obviamente, de um dos descendentes de Abraão, de Judá, da tribo de Judá. Então você percebe, pode acontecer de no momento Deus querer que você momentaneamente ou sempre, afaste-se mais da sua família para Deus manter você nos caminhos do Evangelho ou para você ter uma missão maior do que você mesmo. Isso não quer dizer que Deus lhe convida a abandonar a sua família, mas às vezes sair daquele círculo familiar disfuncional será o melhor para você. Isso é só Deus quem pode mostrar a você. Essa é uma decisão que só você e Deus tomam. Ninguém deve interferir nisso. E lembre-se que eu falei, pode acontecer, não quer dizer que Deus vai fazer isso sempre. Até porque eu vou lhe mostrar
que a nossa missão começa em casa, depois vai para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa cidade. Então, o nosso raio de atuação ele vai se ampliando. Para você ser um missionário, não precisa você ser um missionário apenas na Índia, né, num país ou qualquer outro país pagão. Não. Há pessoas chamadas por Deus para isso sim. Tá? Mas você tem que entender que a missão ela começa aqui na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e por aí vai. Tá? Mas com Abraão isso teve que acontecer, o que indica que isso pode acontecer conosco também. Na questão do número 3 é dito assim, ó, leia os textos a seguir, o que cada um deles diz sobre a aliança de Deus, sua promessa para nós. Veja, esses textos aqui que a lição apresentou são textos que mostram, né, que o principal descendente de Abraão, Cristo, era o foco do chamado que Deus fez a Abraão. Tá? Então eu não vou ler esses textos aqui, mas só mencionar, por exemplo, Gênesis 3,15. Tá? Ali quando Deus fala para Eva que o descendente dela feriria a cabeça da serpente, aqui é uma promessa do Messias. Tá? Cristo. Tanto que descendente está no singular. Ok? E outro texto que me chamou a atenção aqui dessa lista, Daniel 9, 24 a 27. Ali tem uma profecia chamada profecia das 70 semanas, ou 490 anos. Tá? Nesta profecia é anunciado o surgimento do ungido, o Messias, Cristo. Ok? E em Mateus 1, 21 é dito que Jesus viria para a salvação dos pecados da humanidade. Tá? Então esses textos aqui são textos messiânicos e que reforçam, na verdade, o propósito principal para o qual Deus chamou Abraão. Que é o quê? Por meio dele e do descendente principal, que é o Cristo encarnado, abençoar todas as famílias da terra com a salvação. Vamos então agora para a questão número 4. Leia Gênesis 12, 10 e também até o capítulo 13, verso 1. Que coisas aconteceram com ele em seguida e que erros esse homem de Deus cometeu? Bom, quando você lê Gênesis 12, 10 a 13, 1, vou ler aqui primeiro a resposta para você, caso você queira usá-la, não é? Primeiramente o seguinte, o que aconteceu? Abraão foi para o Egito e ele ficou com medo de que Faraó o matasse porque a esposa de Abraão era muito bonita. Então o que ele acabou fazendo? Ele mentiu. Ele omitiu, na verdade, o fato de que ela era a sua esposa. Quando ele disse que era irmã, ele disse uma meia-verdade, porque eles eram filhos do mesmo pai. Só que ele não contou que era esposa com medo de que matassem ele para ficar com a mulher dele. Okay? Só que este erro de Abraão, como diz muito bem Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, colocou Sara em risco. Né? Colocou em risco. Por quê? Porque ela foi realmente pega para ser uma das mulheres de Faraó. E aí ela poderia o quê? Ter efetivado esta união ilícita, né, por meio da relação sexual. E aí o que Deus fez? Já que Faraó era um pecador e tinha contas a acertar com Deus, Deus, ao mesmo tempo que o pune, dá uma oportunidade para ele se arrepender. Deus acabou punindo com juízos sobre a casa real para que ele entendesse que aquela mulher era especial e que ele não podia tocar nela. Né? E aí o que acontece? E aí, quais foram os erros de Abraão? Aqui eu vou ler a resposta completa que eu coloquei para poder fazer uma aplicação para você. Ó. Os erros de Abraão mostram, né, que erros são inevitáveis para qualquer um que tem uma natureza pecaminosa. Porque Romanos 3,23 diz, né, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ao mesmo tempo, precisamos aprender com os erros e nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Porque em Hebreus 12,14 é dito, né, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então eu não quis entrar, eu quis fazer esta abordagem, dar esta resposta aqui, porque eu não quis me deter nos detalhes da questão número 4.
né? Nós já sabemos o que aconteceu, então ele foi para o Egito, né? Teve medo de que matassem ele para ficar com a mulher dele. Aqui diz quais erros ele cometeu, né? Ele mentiu. Só que eu quis mostrar algo a mais aqui nessa resposta, né? Ele foi para o Egito, ele cometeu esse erro, ele mentiu, mas os erros de Abraão mostram uma realidade, né? Nós somos pecadores. Se o pai da fé pecava, imagine você, né? E eu, vamos pecar também. Agora, ao mesmo tempo, devemos nos lembrarmos de que não podemos usar os erros dos patriarcas como justificativa para os nossos erros. Temos que nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Então temos que ser realistas, não é? Não pensar que você, por exemplo, vai ser melhor do que Abraão. Alguns acham que são melhores até que Enoque, né? Enoque foi levado para o céu. Alguns se acham até melhores que Enoque e dizem que podem viver sem pecar até Jesus voltar. Um absurdo, né? Agora, ao mesmo tempo, você não pode justificar os seus erros. Você tem que compreender, à luz do comportamento dos pais, dos heróis da fé, que todos somos falhos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo nos proporciona vivermos a santificação, que é um processo diário de transformação da nossa natureza e que vai durar até a volta de Cristo. Depois que sermos glorificados, aí não pecaremos mais, mas enquanto isso não é essa a nossa realidade. Ao mesmo tempo, podemos ver aqui que se Deus perdoou os erros de Abraão, Deus também perdoa os nossos. A igreja cristã primitiva também teve que sair da sua zona de conforto, né, para que o evangelho fosse pregado em outros lugares. Aqui, na questão de número 5, há a seguinte análise para fazermos. Leia Atos 8, 1 a 4. Na igreja primitiva, o que provocou a dispersão dos crentes para além de sua zona de conforto? Quando você lê Atos 8, né, você percebe que o que provocou a dispersão dos crentes e os tirou da zona de conforto foi a perseguição. Aqui diz que, no verso 1, por exemplo, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então você percebe aqui que Deus permite que certas coisas aconteçam, né? Deus não quer, obviamente, o mal, Deus não quer que a perseguição ao seu povo exista, até porque em Apocalipse 12 e no capítulo 13 vemos que a perseguição é uma obra satânica, né? Mas Deus, ele tem o poder de transformar uma tragédia numa bênção, né? E a perseguição, obviamente, foi o que tirou a igreja cristã primitiva da sua zona de conforto. Eles passaram a pregar em outras regiões e não apenas ali em Jerusalém. Então eles deveriam fugir, obviamente, da perseguição, e por onde quer que eles passassem, eles pregavam o evangelho. Só que isto ainda não foi o suficiente. Para você ter uma ideia, e aí entramos na questão de número 6, Deus teve ainda que dar uma visão ao apóstolo Pedro para mostrar a ele que o evangelho não deveria ser pregado apenas para judeus. E aí vem a questão de número 6. Leia Atos capítulo 10, 9 a 15. E também versos 28 e 29. Que mensagem o Senhor deu a Pedro e como devemos em nossos dias aplicar este princípio à obra missionária? Aqui o que acontece? Deus dá uma visão para Pedro, no momento que Pedro estava com muita fome. Nesta visão é baixado um lençol cheio de animais imundos, tá? Poderia encontrar ali até cobra, lagarto, cavalo e por aí vai. Tudo que é tipo de animal que não é próprio para alimentação. E nesta visão, Pedro recebeu uma ordem ali em Atos 10, mata e come. E no verso 14, Pedro diz o seguinte: não, Senhor, eu jamais comi coisa comum ou imunda. Ou seja, Pedro seguia as orientações dietéticas de Levítico 11, por exemplo. E aí na própria visão é dito o seguinte: olha, o que Deus considerou puro, né, não considere imundo ou comum. E Pedro não entendeu aquela visão. E muitos não entendem essa visão hoje, né? Eles acham que, por exemplo, em Atos 10, Deus ali está abolindo as leis dietéticas de Levítico 11. Nada mais absurdo. Quando você segue a leitura do capítulo 10 de Atos e vai para o capítulo 11,
Você vê que o próprio Pedro não compreendeu que esta visão agora simbolizava ou significava que os alimentos imundos, a lei dietética do Levítico 11 foi abolida. Não, ele entendeu o quê? Que aqueles animais imundos baixados no lençol representavam Cornélio e os gentios. E quando Deus disse para matar e comer aqueles animais, Deus estava dizendo o seguinte: olha, vá, prega o evangelho para os gentios, não os considere comuns, imundos ou indignos de receberem a mensagem. Então nós não podemos tirar do texto uma compreensão além daquela que Deus deu para o profeta inspirado. Então, qual seria a resposta da questão número 6 do nosso guia de estudos? Deus mostrou a Pedro que a salvação estava disponível a todos e não apenas aos judeus. Então veja, além da perseguição, foi necessária a perseguição para eles saírem da zona de conforto. Deus teve que dar uma visão para o apóstolo Pedro, para convencê-lo, depois a igreja cristã primitiva como um todo, ali em Atos capítulo 11, de que o evangelho está disponível para todos. Ok? E agora vamos para a questão de número 7 da nossa lição e última, e aí encerramos. Leia Atos 1:8. Que princípio Jesus apresentou para a obra de compartilhar sua mensagem ou de sermos testemunhas dele ao mundo? Esse texto é muito importante. É um dos textos missiológicos mais importantes para você entendermos como que devemos aumentar o nosso raio de atuação ou nosso raio de influência na sociedade através da pregação do evangelho. Tá? Vou ler para você Atos, capítulo 1, versos 8 e 9. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Você percebe aqui algumas coisas. Primeiro, o poder para pregar o evangelho com eficácia, né, ele vem do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Você e eu não convertemos ninguém, tenha sempre isso em mente. Tá? O que você e eu podemos fazer é servirmos como instrumentos, veículos de comunicação de Deus. Nós levamos a mensagem de salvação para as pessoas. Quem vai atuar no interior delas, na mente delas, transformá-las, levá-las a uma decisão é o Espírito Santo. Porque ninguém convence ninguém a aceitar a Deus. Você tem que recordar de uma coisa: num trabalho evangelístico existem 4 pessoas envolvidas: o Espírito Santo, você, a pessoa que vai ser evangelizada e o diabo, ou um demônio comissionado pelo diabo para atrapalhar, impedir aquela pessoa de conhecer o plano de salvação e aceitar a Cristo como Salvador. Tá? Então, como é uma obra que envolve uma atividade natural e atividades sobrenaturais, sem o Espírito Santo não tem como realizar esta obra com eficácia. Então nós precisamos de métodos, de organização, mas esses métodos, esta organização, essas estratégias devem de ter o aval do Espírito Santo e a presença dele para que dê certo, senão não vai dar certo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e aí entramos na questão de número 7, né? Qual princípio Jesus apresentou aqui e que podemos utilizar em nossos dias? Né? O princípio é que devemos ir aumentando o nosso raio de influência. Olha o que acontece aqui. Ele diz para primeiro, eles deveriam ser testemunhas primeiro em Jerusalém, ou seja, começou na cidade deles, depois em toda a Judéia. Olha esse gráfico, eu vou lhe mostrar um gráfico para você entender como que o nosso raio de influência vai aumentando. Então primeiro eles deveriam pregar em Jerusalém, depois em toda a Judéia, depois em Samaria e até aos confins da terra. Você percebe? Aqui nós aprendemos, né, que o evangelho deve transpor a nossa cidade, as nossas fronteiras culturais. Aplicando esse texto a nós, né, o que nós deveríamos fazer?
pregar o evangelho em nossa cidade. Você poderia até tornar isso mais específico. Começar em casa, na sua rua, no seu bairro e por aí vai. Mas vamos aplicar bem como se encontra aqui em Atos 1:8. Começa a pregar na sua cidade. Depois você pode avançar, diríamos assim, para o seu estado, para o seu país e para outros lugares do mundo. Essa aplicação que eu estou fazendo aqui para você e para mim agora. Então você percebe, o nosso raio de influência precisa aumentar. Óbvio, há pessoas que Deus incumbiu de serem missionárias em terras pagãs. Ok? Mas Atos 1:8 está mostrando para nós que deve de ter sim um trabalho de evangelização em locais pagãos, mas o texto também nos mostra que devemos evangelizar aonde nós estivermos. Né? Então comece primeiramente pela sua casa, sua rua, seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país e depois outros lugares. Se Deus chamar você para ser um missionário em uma terra pagã ou em um outro país, Ele vai fazer isso. Tá? Mas lembre-se de que você não precisa estar em outro país para você ser um missionário. Você e eu devemos ser missionários aonde nós estivermos agora. Ok? Muito obrigado por você ter acompanhado esta lição. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se você tem filhos, netos, é um educador, é uma educadora, não se esqueça de se inscrever, não é, na série de 3 lives que farei sobre educação cristã de pré-adolescentes e adolescentes. O link para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo. Tá? Que Deus abençoe você, um forte abraço e nos vemos num próximo estudo.